Olá, tudo bem? Seja bem-vinda à live Supere o Câncer de Mama. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui falando sobre diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças da mama, principalmente o câncer de mama. Hoje é uma edição especial, hoje é véspera de Natal e por isso a live de hoje ela será gravada. Então eu não estou aqui ao vivo, tá? Eu gravei uns dias antes, mas eu queria manter esse horário até para a gente poder aqui não falhar, né, nesse compromisso que eu fiz com vocês durante todo esse ano de estar aqui com vocês todas as quintas-feiras. A live de hoje é sobre perguntas e respostas sobre câncer de mama. Eu peguei essas perguntas dos comentários de alguns vídeos que eu recebi no YouTube. Então, eu vou também estar aqui ao vivo, mas gravado, tá? Com algumas meninas que provavelmente vão entrar por aqui. Então, a gente vai respondendo na medida do possível as perguntas que vão surgindo, tá? Se você não me segue ainda no Instagram, como é que funciona no dia 7 de janeiro, quando eu voltar às lives ao vivo? No dia da live, tá? Eu coloco uma caixa de perguntas no meu Instagram, dr.douglasgomes, e daí você pode colocar a sua pergunta dentro lá da caixa de pergunta. Tem que resumir a sua pergunta de modo que caiba lá mesmo, tá? E daí eu seleciono as perguntas muitas vezes que ainda não foram respondidas aqui nas quintas-feiras, né? Algumas que possam ajudar muito mais mulheres, né? Não só você que perguntou, mas então são esses mais ou menos os critérios que eu utilizo para poder fazer a resposta dessas perguntas, tá bom? Então, meu boa noite aqui a todas que estão me escutando, né? Vocês que estão me assistindo. Essa aqui é a gravação da live que vai na véspera de Natal, tá bom? Mas você pode aí colocar os seus comentários, tá? E a gente vai conversando aqui. Alguns assuntos que eu separei aqui para vocês, tá? Olha só, câncer luminal A, mesmo assim dando metástase em axila, o que pode ser, né? O que são margens comprometidas na cirurgia do câncer de mama, quando a quimioterapia que se faz após, né, a cirurgia não é nem a branca, não é nem a vermelha. Que tipo de quimioterapia é essa, né, que vocês estão acostumadas a esse ciclo de vermelhas e depois brancas? O que é uma revisão de lâmina, tá, após o resultado da biópsia? Se o que são metástase em linfonodo sentinela, se existe diferença entre o tamanho das metástases. Então são várias perguntas aí que a gente vai responder durante a live de hoje, tá? Vou dando aqui meus cumprimentos a Iroalda, a Vânia, a Eliane, a Celeste, a Nasa, a Selma, a Luciane, a Rita. Boa noite, meninas, a todas vocês, tá? Muito bem. Então vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Essa pergunta foi mandada, deixa eu colocar aqui, pela Mari lá no meu YouTube. Se você está me assistindo aqui no Facebook ou no Instagram e não assinou meu canal no YouTube, você está perdendo muita coisa. Eu tenho lá mais de 120 perguntas respondidas lá em vídeos que eu coloco todos os dias, tá? Então você depois dá um pulinho lá no YouTube, procura o meu canal Dr. Douglas Gomes, né? Assina o canal e ative as notificações. Parece papo aí de youtuber, mas isso é importante para você receber todo o conteúdo, né, que eu estou colocando lá no YouTube, tá bom? A Mari perguntou o seguinte: olá, gostaria que você me respondesse essa pergunta. Quando existe uma margem comprometida na biópsia? Eu costumo comentar com as minhas pacientes que margens cirúrgicas, eu sempre dou o exemplo de um ovo cozido, tá? Eu já vou chegar lá. O objetivo da cirurgia é a retirada da maior quantidade de células de câncer de mama possíveis, tá? Nem sempre a gente tem certeza que aquele nódulo era o único foco de câncer, e por isso precisa que a gente retire também um pouquinho de mama normal ao redor daquele nódulo ou daquela área
aonde tem células cancerígenas. E daí vem o exemplo do ovo cozido. Imagina que um ovo cozido cortado ao meio, a gema é o tumor e a clara em volta, ela é a margem de segurança. Quanto maior essa margem de segurança, mais seguro eu estou de que eu não deixei células cancerígenas para trás. É claro que a gente tem que ter um balanço. Também não adianta eu tirar muita margem de segurança, porque eu vou estar também causando um defeito estético nessa mama, principalmente quando a gente está falando em cirurgia conservadora da mama, ou seja, quando a gente não retira a mama toda. Então, por muitos anos dentro, né, da mastologia se discutiu qual que era o tamanho de margem ideal. E isso a gente mede em milímetros, né? Até que se chegou a um consenso, pelo menos os últimos estudos mostram que para um câncer de mama invasivo, ou seja, aquele que já saiu dos canais de leite, a margem de segurança adequada é por volta de 1 milímetro, tá? Então tem que deixar um pouquinho ali de pele, de mama normal ao redor do tumor. E quando a gente se trata de um câncer in situ da mama, aquele que ainda fica nos canais do leite, pelo risco desse câncer ainda estar indo mais adiante nesses canais, a margem adequada seria de 2 milímetros. É claro que, dentro do possível, quanto mais margem, melhor, mas esse é o balanço entre a gente não retirar tanta mama normal e também não deixar tumor para trás. As margens comprometidas acontecem quando não se atinge esses objetivos, tá? Ou quando o tumor encosta naquele finalzinho da cirurgia. Nesse momento a gente tem duas opções, né? Quais são as opções? A gente ampliar as margens, ou seja, voltar à cirurgia e tirar mais um pouco de tecido ao redor ali, da onde foi retirado. Ou, infelizmente, às vezes quando isso não é possível, né, fazer a retirada da mama. Então são essas as opções que nós temos. Sendo assim, as margens comprometidas nesse caso são quando, né, que a Iroalda perguntou aqui, a Iroalda não, foi a Mari. A Mari perguntou quando o tumor está encostando então na borda da cirurgia, tá bom? Muito bem, deixa eu ver aqui. Outra pergunta nesse sentido. Deixa eu colocar aqui para vocês. A Cristiane Moreno, ela pergunta o seguinte: doutor, conte sobre dúvida do laudo imunistoquímico e revisão de lâmina. Então, são duas coisas diferentes, tá, Cristiane? O que é... Deixa eu tirar aqui. O que é uma revisão de lâminas, tá? O exame que a gente faz de biópsia, ou seja, aquele pedacinho que a gente tira do tumor, ou mesmo a cirurgia em si, ela é mandada, né, para o laboratório de anatomia patológica. Então, lá nesse laboratório, né, o médico patologista, que é o médico que examina esse pedaço de mama e de todos os outros órgãos, né, mas a gente está falando aqui de mama, ele faz vários cortes milimétricos nesse tumor e todo um preparo é feito e a gente olha esse tumor numa lâmina de vidro à luz do microscópio, tá? E para isso, quando a gente olha, as células não têm muita cor, se a gente coloca diferente dos livros, né? Assim, a gente precisa colocar corantes para nós enxergarmos melhor as estruturas. Então, essa é a primeira análise, é feita, né, através desse exame, que é o exame anatomopatológico normal, que é com uma coloração padrão, tá? A imunistoquímica, né, ela perguntou a diferença entre imunistoquímica e revisão de lâmina. A imunistoquímica é feito um novo corte daquele pedacinho, tá? E é feito colorações especiais com alguns anticorpos. É um processo assim difícil de explicar aqui, mas, por exemplo, eu quero só enxergar se essa célula tem receptores de estrogênio. Então eu coloco nessa célula, por uma técnica chamada de imunistoquímica, um anticorpo que vai lá no núcleo da célula
e cora somente aquelas células que têm receptores de estrogênio e não cora as outras células. Então fica muito mais evidente na imunistoquímica aquilo que eu estou procurando. Se eu estou procurando, por exemplo, o HER2, né, que é aquela superexpressão daquelas anteninhas que ficam na membrana, né, daquela proteína que fica na membrana, eu faço uma coloração com um anticorpo que realça só o HER2. Diferente desse exame normal que cora todas as estruturas, né? Então essa é a diferença, é um exame a mais que é feito naquele mesmo tumor que já está lá no laboratório, mas que precisam ser feitos novos cortes naquele tumor. Então isso é imunohistoquímica. Revisão de lâminas é quando se tem alguma dúvida em relação àquele primeiro diagnóstico. Não que eu esteja duvidando do patologista, muitas vezes aquilo que eu analisei na mamografia, na ressonância, não está batendo com aquele laudo que foi me mandado. Então, por exemplo, tem uma lesão que eu jurava que era um câncer de mama quando eu olhava na mamografia e na ressonância, mas o exame veio benigno, né? Não compatível com aquela imagem. Então, muitas vezes eu peço para o patologista, ou do mesmo laboratório, ou às vezes para um patologista mais experiente ou especialista na área de mama, revisar aquelas lâminas, né, daquele primeiro exame que foram feitas, tanto daquele exame que colore tudo, que é o primeiro, quanto da imunistoquímica, e ele dá a opinião dele em relação àquele caso. Então isso é uma revisão de lâminas, que pode ser tanto para outro patologista, ou você pede para aquele mesmo patologista olhar um pouco mais e talvez fazer mais cortes para saber se é aquilo mesmo. Então, isso é revisão de lâminas, tá? Então, essa é a diferença entre imunistoquímica e revisão de lâmina. Então, já falamos aqui sobre margens comprometidas, já falamos aqui sobre revisão de lâminas, e uma pergunta muito interessante e que é pouco falada, infelizmente, né? A Edna Furtado, ela perguntou o seguinte: boa tarde, doutor. A mulher que está com câncer de mama, eu entendi se ela pode ou não pode fazer relação sexual, tá? Pode, tá? O problema é que muitas vezes a mulher não está disposta a ter relação sexual por vários outros motivos, mas nada impede que ela não tenha, tá? O tratamento em si do câncer de mama, seja da cirurgia, né, seja da quimioterapia, muitas vezes altera a autoimagem da mulher, né, altera a feminilidade e muitas vezes altera naquele momento algumas prioridades, né, e ela muitas vezes não está disposta a ter relação sexual. São coisas diferentes e eu falo também para os maridos nesse momento entender a situação, né? A libido, né, a mulher tem que estar bem com ela, né, em primeiro lugar, para daí ter disposição para, né, se entregar ao outro. Então, muitas vezes, se ela não está bem com ela, essa libido ela não vem. Não adianta ter uma relação sexual sem ter vontade de ter relação sexual. Então, esse é o problema. Além do mais, como eu já falei em outros vídeos, a mucosa da vagina, ou seja, a pelezinha da vagina, de acordo com a fase do tratamento, ou de acordo com o tipo de tratamento que está sendo feito, muitas vezes pode ficar ressecada, pode ficar mais sensível, né? E muitas vezes vontade até existe, mas existe dor durante o ato sexual. E isso faz com que, queira ou não, ninguém gosta de fazer uma coisa que dói, né? Sendo assim, isso inibe também muitas vezes um pouquinho dessa vontade, né, de ter relação sexual. Sendo assim, o que se deve fazer, né, é buscar ajuda em relação a esse sentido. Muitas vezes, se você não está com uma autoimagem, né, adequada, e muitas vezes você está passando ali por um processo que é normal e é temporário, muitas vezes, né, de tratamento, espera um pouquinho, né, tenha um pouco de paciência e comece, né, a despertar isso de uma maneira ou uma hora que você esteja mais à vontade. Se você vê que isso realmente está te atrapalhando e que você
já passou aquela fase, mesmo assim você não está mais com aquela disposição que você estava antes, converse com o seu médico, muitas vezes converse com um profissional aí de psicologia para ver se tem algum trauma, alguma barreira durante tudo isso que está te impedindo, ou se o problema muitas vezes você até tem disposição, tem até vontade, mas vai ter relação e você tem dor, tem desconforto vaginal, procure o seu médico ou o seu ginecologista para avaliar quais são as melhores opções que você tem para que reforce, né, essa mucosa da vagina e que você não sinta desconforto. Agora, não é proibitivo que você, né, não pode ter relação durante o tratamento. Pode. E muitas vezes, por exemplo, durante a quimioterapia pode ter relação. Às vezes você está cansada para tudo, inclusive para ter relação sexual naqueles dias, né, que você fica um pouco mais abatido. Então são essas as limitações muitas vezes que se tem em relação a essa parte sexual. Em relação à pergunta que a gente colocou aqui, boa pergunta aqui da Daniela, tá? A Daniela coloca assim a dúvida dela. Só um pouquinho, Daniela. Deixa eu tirar aqui o negócio. A necessidade de ampliação de margens de segurança piora o prognóstico? A necessidade de ampliar as margens, não. Agora, deixar margens comprometidas pode piorar o risco, né, do câncer voltar, porque você não tem certeza se realmente tirou tudo e não ficou câncer para trás. Então, sempre que, né, possível, se amplia essas margens, mas não é a margem, a necessidade em si de ampliar a margem que tem o pior prognóstico, mas é deixar as margens comprometidas, tá, Daniela? Vamos ver aqui mais uma pergunta. A Márcia perguntou também lá no YouTube. Doutor, gostaria que falasse da reconstrução do mamilo. Provavelmente a Márcia está falando que ela fez, ou alguém conhecido dela fez uma mastectomia, que teve também que retirar o complexo areolo-papilar, né? Que não é só o mamilo, mas também a areola que envolve ali, né, o mamilo. Então, a reconstrução, muitas vezes, da mama ela é feita em várias etapas, né? Por exemplo, você pode fazer a reconstrução, fazer a mastectomia e não fazer uma reconstrução imediata. Então, você coloca ali uma prótese, por exemplo, né? Um expansor. Esse expansor vai enchendo devagarinho até que se troca aquele expansor por uma prótese. Ou se você consegue na cirurgia preservar bastante pele a ponto de já colocar uma prótese, né, no local da mama, você também pode fazer isso. Normalmente a reconstrução do mamilo é a última etapa, tá? Por quê? Porque precisa, em primeiro lugar, né, fazer com que aquela reconstrução, se é com expansor, encha o expansor totalmente até que chegue um ponto que esteja no tamanho adequado, ou muitas vezes precisa fazer depois algum procedimento, tipo radioterapia, precisa simetrizar a outra mama, e os mamilos, né, eles têm que estar na mesma orientação de preferência, né, no mesmo nível de altura e de preferência no mesmo desvio, né? Tem mulheres que pensam que os mamilos têm que ter sempre no centro e apontados para frente, né? Mas não, os mamilos eles têm um desvio para fora. Então tudo isso tem que ser calculado para que aquela mama reconstruída, o médico, ou seja, o mastologista ou cirurgião plástico, coloque o mamilo no local que é para colocar, porque senão vai ficar um efeito ali estético não muito favorável. Existem várias técnicas de reconstrução de mamilo. Muitas vezes a gente pode pegar o mesmo pedacinho de pele ali, fazer uma dobrinha e fazer o mamilo. Muitas vezes pode ser pego o mamilo do outro lado, se ele é protuso, a gente corta metade e implanta o mamilo no outro lado, também uma técnica. Muitas vezes tem mulheres e tem médicos que preferem fazer a elevação só da pele ali e fazer uma tatuagem para fazer as vezes da areola, o que fica um pouco mais natural.
Ou às vezes pegar um pedacinho de pele de uma área mais escura do nosso corpo, que pode ser a outra areola, se ela é grande o suficiente para se tirar um pedacinho dela e se enxertar naquele local, ou às vezes da pelezinha da virilha, que às vezes fica um pouquinho mais escurinha, também existe uma técnica que se tira a pele de lá e coloca se fazendo as vezes da areola. Então, existem várias técnicas, ultimamente se tem preferido mais fazer a tatuagem, porque fica um resultado mais natural da cor do outro, então às vezes até pigmenta o outro para ficar uma cor um pouquinho mais parecida. Então são algumas técnicas que o cirurgião plástico ou o seu mastologista eles vão avaliar e ver qual é a melhor opção para você, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta das meninas que estão assistindo. Tem bastante meninas assistindo aqui ao vivo e gravado, né, meninas? Vocês sabem, vocês que chegaram agora, essa aqui é a gravação da live que vai pro dia ali de véspera de Natal, tá bom? Então, quando eu disser para vocês boa noite, porque vai ao ar à noite, né? Tô que nem aqui televisão, né? Gravando para sair no outro dia. Deixa eu ver aqui. Várias perguntas, meninas, eu já respondi para vocês e se vocês colocarem lá no canal no meu canal no YouTube tem essas perguntas na grande maioria, tá? Se você está em dúvida se o seu câncer é grau 1, se é invasivo, por exemplo, tem um vídeo lá que eu falo só sobre isso, tá? Faz a busca lá no meu canal no YouTube que você consegue. A Angel coloca aqui, ó. Vamos ver a da Angel. É normal sentir agulhadas na mama depois de 1 ano e 8 meses da cirurgia de quadrantectomia? Angel, assim como existe uma cicatriz por fora da sua mama, tá? Existe um processo cicatricial por dentro, que pode levar a uma coisa que a gente chama de fibrose, essa cicatriz, tá? Toda cicatriz é uma fibrose, mas às vezes ela pega algumas estruturas que ficam mais sensíveis, como por exemplo, ficou ali repuxando um pouquinho o músculo, ou muitas vezes a cicatrização interna levou uma trave de fibrose que limita um pouquinho a amplitude do seu movimento e dá uma fisgada. Às vezes você associou, às vezes não, se você fez uma cirurgia de câncer de mama com quadrantectomia, você também fez radioterapia. E a rádio leva a mama como um todo a formar um processo de fibrose. Então, algumas agulhadas, alguns desconfortos são comuns de acontecer, tá? Não que seja sempre normal, você tem que ser avaliada pelo seu médico, ele vai examinar, pedir exames de imagem, ver se está tudo bem, né? Se for só isso entre aspas, não quero dizer que não esteja te incomodando, né? Mas que não seja câncer que voltou, às vezes uma fisioterapia, tá? Às vezes uma nova cirurgia para reparar talvez algum defeito que ficou ali interno, alguma cicatriz que ficou um pouquinho mais repuxada pode corrigir um pouco, mas tem que avaliar muito bem, isso só o seu médico que vai poder te falar. Vamos lá, mais perguntas aqui das meninas do YouTube. Reconstrução de mamilo já falei. Essa pergunta é interessante da Hilda. A Hilda pergunta o seguinte: doutor, eu gostaria de saber se o linfonodo sentinela estiver comprometido, mas muito pequeno, ele pode estar comprometido? Entendi que, né, se tem diferença da metástase no linfonodo ser muito pequena em relação a prognóstico. Vou ampliar um pouquinho a sua pergunta, tá, Hilda? Existem 3 classificações de tamanho de metástase no linfonodo sentinela. O que é o linfonodo sentinela? Vamos lá voltar um pouquinho atrás para aquelas meninas que não estão muito acostumadas, né, em ver os vídeos. Linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo da cadeia axilar, né, que drena a mama. Como assim? Todo o excesso de líquido, tá? E também as defesas da mama, elas vão
pelo sistema linfático para a região da axila. Normalmente esse sistema linfático ele vem em direção ao mamilo, tá? E do mamilo ele tem um ou dois ductos preferenciais que vão em direção à axila. E normalmente eles cruzam por um linfonodo e daí tem 20, 30 linfonodos na axila que depois que passa por aquele, esse sistema linfático ele vai se ramificando. Por isso que aquele primeiro a gente chama o linfonodo sentinela. Por quê? O primeiro lugar para onde o câncer de mama ele tende a se espalhar é pelos vasos linfáticos. Então, se uma célula de câncer entra nesse vaso linfático, ela tende a parar nesse primeiro linfonodo em primeiro lugar, porque é como se fosse um filtro, para você entender. Então, por que a gente faz a biópsia de linfonodo sentinela? A gente retira aquele primeiro linfonodo e estima, né, se aquele primeiro linfonodo está negativo, provavelmente todo o resto da axila vai estar negativo. Se o primeiro linfonodo está positivo, existe probabilidade de outros linfonodos na axila estarem comprometidos. Então, o racional é esse. Mas existe uma coisa que é o tamanho da metástase no linfonodo, tá? Existe uma classificação que são células isoladas, quando são menores essas células, né, do que esse agrupamento de células de 0,2 milímetros. Então, células isoladas mesmo, né? Recém elas chegaram provavelmente naquele linfonodo. Existe uma outra classificação que é uma micrometástase, que é de 0,2 a 2 milímetros, e a macrometástase é acima de 2 milímetros. Então, quanto maior o comprometimento desse linfonodo, também maior é a probabilidade de outros linfonodos estarem comprometidos. Então, na micrometástase, nas células isoladas, quase a gente não leva em conta que aquele linfonodo realmente era positivo. A gente, era positivo, mas eram células isoladas. Então, não modifica muito o prognóstico dessas pacientes. A micrometástase modifica um pouquinho, mas bem pequeno, tá? Já quando tem metástases, as macrometástases, é porque aquele linfonodo realmente está comprometido, existe um risco daquele linfonodo, daquele câncer já ter passado aquele linfonodo e ido para outros linfonodos, tá? Então, o tamanho da metástase no linfonodo sentinela, ela importa em relação a prognóstico. Também, meninas, eu já falei bastante sobre câncer luminal A, mas eu tenho uma pergunta aqui que é sobre isso. Só um pouquinho, eu já falo. Muito bem. A Fernanda perguntou aqui, essa eu já respondi, Fernanda, numa live só sobre isso. Se toda mulher com menos de 50 anos tem que fazer quimioterapia, mesmo câncer sendo hormonal. Fernanda, assiste uma live que eu fiz só sobre quimioterapia no câncer de mama inicial, tá? Lá eu dou os critérios, que são vários, por isso que eu não vou falar aqui, e eu não lembro de cabeça todos, tá? Mas existe uma tabela porque depende de muitas variáveis, tá? Então você pode assistir lá, inclusive tem um vídeo menor no meu canal lá no YouTube que eu resumo só essa tabela, tá? Então você dá uma olhadinha lá. Quem mais aqui? Então vamos falar sobre o luminal A, que as meninas tem meninas perguntando aqui. Então a Ângela perguntou aqui, também várias outras meninas aqui. Eu tô olhando para baixo porque não, mas eu posso olhar para cima aqui. Agora que eu me dei de conta aqui. Ficou mais fácil. Quem mais perguntou aqui sobre luminal A? Bom, agora eu perdi aqui. Mas o que é um câncer, então, meninas? Luminal A. Essa é uma pergunta muito frequente, né, sobre a classificação do câncer de mama.
Dos cânceres de mama ductais, tá? Existem os cânceres de mama ductais, quando a gente olha a aparência do câncer ductais, os lobulares e os tipos especiais. Os ductais, ou sem outra especificação, ou carcinoma mamário inespecífico, ele é o câncer mais comum da mama. E esse câncer de mama ductal, ele tem uma classificação que é baseada nos genes, nas moléculas que tem dentro do câncer, para vocês entenderem. Só que ficou mais fácil, né, e mais prático fazer essa classificação pela imunistoquímica, que eu já expliquei anteriormente. Então existem dois grandes grupos de câncer, aqueles que têm receptores de hormônio, que são os cânceres luminais, e os que não têm receptores de hormônio. Dos que têm receptores hormonais, aqueles que se dividem mais lentamente e que não têm HER2 superexpresso são os luminais A. Aqueles cânceres hormonais positivos que se multiplicam mais rápido ou têm receptor de HER2 na membrana superexpresso é o luminal B. Aqueles hormonais negativos que têm HER2 positivo são os HER2 puros ou HER2 superexpressos. E aqueles que não têm receptores hormonais e nem têm HER2 são os triplo negativos. Mas a gente vai falar aqui do luminal A. Embora, né, a biologia do luminal A seja um câncer muito parecido com a mama normal, que não tende a se multiplicar de maneira muito rápida, ele é um câncer. Tá? Não é porque ele é menos agressivo que ele deixa de ser câncer e não pode dar metástase. Tá? Então, é claro que mesmo essas classificações, ou seja, o luminal A, provavelmente no futuro, daqui a 10, 20 anos, nessas 4 classificações vão ter sub-ramificações que vão entender um pouquinho melhor a biologia do tumor. Mas embora o tumor luminal A seja de melhor prognóstico, existe infelizmente algumas mulheres que desenvolvem metástase por causa dele. E daí vem a questão de quanto maior o tumor, maior o risco, se os linfonodos já estão comprometidos também. Mas como no exemplo daqui mesmo, tumor relativamente pequeno, porque tumor acima de 1 centímetro a gente não considera tão pequeno assim, o ideal seria menos, né? Ele já pode dar metástase, embora não seja uma coisa muito comum e a maioria dos tumores luminais A isso não acontece. Então, foi essa a explicação que eu posso, essa explicação que eu posso te dar, Ângela, tá? Que não é comum, mas luminal A, ele pode ser câncer, tá? Mas luminal A, apesar de luminal A, ele também é câncer. E às vezes, não que seja erros, mas teve alguns problemas que fizeram que, por exemplo, não se expressasse o HER2 nesse tumor. Então, foi uma classificação assim, embora a gente não consiga, né, dar uma explicação, por que esse luminal A deu isso, tem outras variáveis que a gente ainda não entende, tá, Ângela, em 2020, mas o câncer de mama, como eu já falei, é o câncer mais bem estudado. A Maria, ela pergunta o seguinte, aqui ao vivo, fiz mastectomia e tinha linfonodos comprometidos, 5 de 12. Corro mais risco de recidiva? Por ter linfonodos comprometidos, Maria, tá? Corre mais, mas não, como eu digo aqui, as meninas já até colocaram, alguém colocou aqui, foco na cura, né? Não na recidiva. Então, assim, faça o tratamento, provavelmente você vai fazer quimioterapia justamente para compensar, né, esse aumento do comprometimento de linfonodos, depois você vai fazer radioterapia, para aumentar ainda mais as suas chances de cura. Então, os seus médicos vão te oferecer mais tratamentos por causa disso, tá? Mas não quer dizer que não tenha mais solução, pelo contrário. Se não tivesse solução, não estariam te oferecendo esses tratamentos. A Norma, eu até respondi essa, mas é a segunda vez que pergunto, Norma. Eu vou te responder. O que é a clipagem? Quando a mulher tem um tumor que precisa fazer a quimioterapia antes da cirurgia, nós colocamos um clipezinho, ou seja, um reparo metálico, né, alguma coisa que marque o local do tumor. Por quê? Porque com a quimioterapia antes da cirurgia se corre o risco da quimioterapia funcionar tão bem
que o tumor desapareça. Ele respondeu totalmente à quimioterapia e nós não vamos saber aonde que ele estava. Então, por isso que se coloca um clipezinho dentro do tumor para que quando o tumor desapareceu, né, vai desaparecer após a quimioterapia, em grande parte das vezes, principalmente em tumores triplo negativos e HER2 positivos, a gente saiba o local exato onde ele estava. Muito bem. As meninas aqui tem algumas me perguntando sobre tamoxifeno, né? Tamoxifeno também, meninas. Tem uma live só sobre tamoxifeno lá no YouTube. Dá uma olhadinha lá, tá? Então eu falo o que é o tamoxifeno, quais são os efeitos colaterais, como que nós podemos amenizar esses efeitos colaterais, quais são os riscos de se tomar tamoxifeno, quem que toma tamoxifeno. Então, deixo aí de sugestão para vocês procurarem lá no meu canal no YouTube. Muito bem, outra pergunta. Essa é interessante, assim. A Rosa perguntou para mim lá no YouTube. Doutor, por favor, né, se após a cirurgia de mastectomia total das mamas, de um nódulo de 1 centímetro, nos exames histopatológicos não houve invasão angiolinfática, não tem células na corrente linfática, nem sanguínea. O câncer é hormonal. Mesmo assim, pode ter metástase? Me esclareça, por favor. Nesse contexto, Rosa, é muito difícil, tá? Você deu todos os indicativos de bom prognóstico. Um tumor de 1 centímetro, que não tinha invasão angiolinfática, que foi tirado com margens livres, afinal de contas você me falou que fez mastectomia, hormonal positivo e a chance de ter metástase é menor. Mas como eu te falei, né, o câncer, desde o iniciozinho dele, ele tem um potencial já de invadir vasos de sangue, vasos linfáticos, embora no seu exame não tenha sido visto, mas não quer dizer que foi conseguido analisar todo o seu tumor. Mas é muito provável que não. Nesse contexto, o seu tumor se encaixa, né, com essas características que você me falou. É claro que precisam de outras, mas de, né, um bom prognóstico, ou seja, o risco de metástase menor. Então, nesse contexto, não posso dizer para você que não vai ter metástase, porque isso não cabe a nós. A gente estima o risco de, e por isso oferece ou não oferece tratamentos, tá? Mas fica tranquilo, né? Eu acho que com essas características que você me colocou, é muito mais provável que não, tá? Mas a gente sempre fala em probabilidades, vocês já perceberam isso, né? Porque, né, certeza absoluta, né, meninas? Só Deus. Então, a gente, na ciência, estima, por exemplo, como é que eu sei a probabilidade ou não? Pegaram milhares de mulheres que tinham características semelhantes, acompanharam durante vários anos, e por isso aqueles 5 anos, né? Por que a gente fala em 5 anos e não fala em 10 e não fala em 15 ou não fala a vida toda? Porque os estudos, eles acompanham no mínimo as pacientes por 5 anos para dar essas estimativas, e é esse o dado que a gente tem. Alguns estudos acompanham por 10, e daí a gente pode dar mais amplitude. Agora é difícil ter um estudo que acompanhe durante toda a vida. Por isso que essas marcas, né, 5, 10 anos, elas, a gente costuma usar esse linguajar, né? Mas isso é porque a gente sempre tenta basear as nossas afirmações em estudos, e os estudos nos dão probabilidades. Pergunta interessante da Fabiana. Até, Fabiana, a gente fez uma live, acho que umas 3 semanas atrás, sobre isso, tá? Então, doutor, tem como viver com câncer de mama uma vez que se tem metástase óssea? Não tem como fazer cirurgia na mama. Fabiana, quando o câncer de mama ele dá metástase, né, o nosso foco principal passa para controlar essas metástases.
Por quê? Porque normalmente os tratamentos que controlam a metástase também controlam o tumor da mama. Então não tem sentido, muitas vezes, dependendo do número de metástases, da localização, a gente focar o tratamento na mama se não vai conseguir tirar todo o tumor. Então por isso que o foco passa a ser as metástases. Metástases ósseas, tá? Principalmente em tumores hormonais positivos, têm excelentes resultados com hormonioterapia. Se essas metástases não estão afetando, por exemplo, a sua coluna a ponto de causar algum tipo de fratura e comprometer, elas se controlam muito bem com remédio, com hormonioterapia, tá? Então, provavelmente é esse o tratamento que você está fazendo e a gente não fala mais em erradicar todo o tumor, às vezes isso acontece, tá? Mas a gente tem mais um termo de controle, vira uma doença crônica que a gente tem que usar medicações para ir controlando. É claro que não é a mesma coisa, não tem nada a ver, mas assim, uma analogia, né? Tem pessoas com diabetes, né? Elas tomam remédio para o diabetes. O diabetes descontrolou, aumenta a quantidade ou troca de medicação. Então, normalmente as doenças crônicas, isso que eu quero fazer essa comparação, não que diabetes seja câncer nem câncer e diabetes, são coisas totalmente diferentes, mas as duas se encaixam num contexto de doenças crônicas. Elas necessitam controle com medicações, tá? E é isso que está sendo feito no seu caso. O foco não é mais cirúrgico, tá? Então ele é de tratamento clínico. E sempre tem esperança, né? Senão não estavam te dando essa medicação, tá? Então, foco na cura, né, meninas? Muito bem, meninas. Então, essa foi a live de hoje, né, sobre perguntas e respostas especial da noite de Natal. Se você está me assistindo aí, né, na véspera de Natal, eu desejo a você que realmente o sentido do Natal, né, que é de trazer esperança, e no caso a esperança em Jesus, né, que nasceu, e por isso que nós comemoramos o Natal, ela renasça no seu coração, tá? Que seu foco, né, seja realmente na cura e não na recidiva, que assim como eu já coloquei em vários posts, né, no Facebook e no Instagram, você realmente pegue as esperanças, né, que estão lá na Bíblia, que Jesus deixou nesse mundo, né, para que você se apegue a isso e realmente isso faça sentido para você nesse Natal. Mais uma vez eu agradeço, né, as mensagens de gratidão, todas as mensagens de carinho que vocês me mandaram durante todo esse ano. E eu espero vocês na semana que vem, onde a gente vai fazer a live então de final de ano, tá? Mas nesse momento eu queria que vocês refletissem sobre o verdadeiro sentido do Natal, que é trazer esperança a esse nosso mundo e a vida de você, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Tchau!